Deus não chama mulheres para isso. Se for mulher, não pode pregar, não pode liderar. Mulher pastora, isso não. Graça e paz ungidas do Senhor. Olha, mais um tema pesado, mas vai te libertar tanto. Tá preparado para esse assunto? Eu sei que você não tá. Nossa, o que vai se levantar de comentários aqui, mas tudo bem, eu tô preparada para isso. E eu tenho certeza do que eu vou lhe ensinar. Mulher pastora? Isso não. E o que Deus realmente diz sobre isso? Você já escutou muita gente falando sobre isso, já te convenceram, você também diz que não aceita você própria exercendo o ministério. Já tem gente até que te calou, né? Já até te rebaixou. Mas o que Deus realmente diz sobre isso? Vem comigo nessa mensagem, fique até o final que você vai ser convencido não por mim, mas pelo Espírito Santo. Bem, eu sou a pastora Jussara Moraes Marinho, é sempre um prazer estar aqui com uma palavra vinda dos céus, verdadeira, para te libertar. Ou seja, né? A palavra só pode libertar quem tem vontade de ouvir a voz de Deus. Vamos falar hoje de um tema que provoca, que chama atenção, que abre um caminho poderoso para explicar o que a Bíblia realmente ensina. Sem polêmica, barata, tá bom? Com profundidade e verdade. Então vamos lá? Mulher pastora. Isso não. Muita gente já ouviu essa frase. Mulher pastora? Isso não. Não tem na Bíblia. Isso é inaceitável. Deus não chama mulheres para isso. Se for mulher, não pode pregar, não pode liderar. Paulo disse que é para ficarem caladas. Mas hoje eu te pergunto, isso é Bíblia? Ou é tradição humana? É revelação ou opinião? Porque quando Deus levanta alguém, meu querido, ele não pergunta gênero, ele pergunta apenas coração, fidelidade e entrega. O verso que gera polêmica está em 1 Timóteo capítulo 2, a frase mulher não pode ensinar, aparece num contexto aqui bem específico, né? Aqui havia falsas profetisas em Éfeso, você precisa entender e saber disso. Ali existiam mulheres ensinando doutrinas gnósticas, havia confusão espiritual, imaturidade e desordem. Paulo ali não está falando nenhuma mulher pode liderar para sempre. Ele está dizendo, essas mulheres precisam primeiro aprender para depois ensinar. Se fosse proibição eterna, preste atenção, se isso fosse proibição eterna, Paulo nunca teria reconhecido mulheres que ensinavam. Mas a Bíblia diz que Paulo reconhece, e muito. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus sempre levantou mulheres para liderar no Antigo e no Novo Testamento. Vamos de novo? Débora, juíza, profetisa, líder militar, isso você encontra em Juízes 4 e 5. Ela não foi auxiliar do auxiliar do auxiliar. Não, Débora não foi auxiliar do auxiliar do auxiliar. Ela foi líder máxima. Se Deus fosse contra a liderança feminina, jamais teria levantado Débora. Entenda isso, aceite isso. Havia uma mulher chamada Hulda. A Bíblia vai dizer que ela era consultada por sacerdotes e por um rei. Quando havia dúvidas na lei, não foram perguntar a um homem, foram perguntar à profetisa Hulda. A sua palavra guiou o rei Josias. A sua palavra guiou toda aquela nação. Consegue entender isso? A Bíblia vai dizer profetisas em João, em Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2. A promessa do derramamento do Espírito inclui vossas filhas profetizarão. Não está dizendo vossos filhos, os homens profetizarão, mas está dizendo vossas filhas, ou seja, mulheres profetizarão. E por que mulheres vão profetizar?
Profetizar é falar em nome de Deus, meu querido. Quem profetiza está ministrando. Se a gente for falar de novo, vamos falar de Priscila. A Bíblia vai dizer em Atos 18, 26 que Priscila instrui um grande pregador da época chamado Apolo. Ela não só instruiu Apolo, explicaram a ele com mais precisão o caminho de Deus. Priscila ensinou um pregador homem. E a Bíblia registrou isso com honra. Eu vou repetir. A Bíblia registrou isso com honra. Falar o que das 4 filhas de Filipe, né? Atos 21, 9. Tinha um ministério reconhecido e confirmado. Jesus! Como precisamos ouvir mais a Deus do que aos homens. Mas e a palavra pastor? A Bíblia mostra homens como pastores, mas também mostra mulheres exercendo. Sem título de pastora, mas mulheres que lideraram, mulheres que tiveram liderança espiritual, cuidado pastoral, ensino, direção profética, aconselhamento, governo, autoridade delegada. Eu acho incrível que Paulo, quando cita Febe, ele cita como diaconisa. E no grego é diáconos, a mesma palavra usada para homens. E chama também Júnia de notável entre os apóstolos. Sim, se ela está dizendo se ele está dizendo que Júnia é notável entre os apóstolos, ele está dizendo que ela é uma apóstola. Se há mulher apóstola, por que não haveria mulher pastora? Deus não olha gênero. Ele olha disponibilidade. A frase mulher pastora, isso é humana, isso é cultural, isso é religiosa, não é bíblica. O que Deus realmente diz é: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso envolve homens e mulheres. Isso envolve filhos e filhas. Isso envolve servos e servas. Quando Deus unge, ninguém desunge. Acabou. Se Deus chamou, ninguém cala. Se Deus ungiu, ninguém apaga. Se Deus levantou, ninguém derruba. Recebe esta palavra. Se tu recebe, escreve: eu recebo esta palavra. Sabe, mulher que prega, mulher que ensina, mulher que discipula, mulher que pastoreia, você não está invadindo um lugar, você está respondendo ao chamado. O céu te autorizou. Quem não concorda precisa se alinhar com a palavra, não com a tradição humana. Mulher pastora? Isso não. Pois eu te digo uma coisa, se Deus chamou, isso sim, e sim com autoridade, com unção, com propósito, porque Deus não chama gênero, Deus chama corações. Mulher pastora? Isso sim. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem, porque vai desatar o ministério de muitas mulheres. Até o próximo vídeo.